Olá, muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui. Deixem-me só, no minuto, agradecer um amável convite à organização, à primeira pessoa que falou comigo, a Manuela Ramos. Eu, claro que aceitei logo, já tinha ouvido falar o que era o TED, não sabia muito bem o que era, fui investigar e, portanto, agradecer não só o convite, como também aquilo que aprendi. Antes de mais, comecei por perceber o que é que queria dizer TED e aí fiquei, claro, um bocadinho preocupado, porque tecnologia não tenho, reparem, eu sou o único. Isto é uma vergonha que não tenho sequer uma apresentação. O entretenimento também não tenho, e então design claramente que não tenho, nem a fazer, nem, enfim, conforme figura anexa. E por isso, de repente, olhei para o X e achei que o X estás tramado. Como isto era no Norte e há aquela coisa que no Norte se diz muitas asneiras, estás tramado, mas assim em vernáculo. Mas de qualquer maneira, pronto, aceitei o desafio. Agradecer à Manuela Ramos, a toda a sua equipa, ao Felipe Guimarães, à Susana Leão, à Celeste Oliveira que falou comigo, aqui ao Sebastião que me acabou de pôr o microfone e me garantiu que isto não ia falhar, porque quando foi o rolo eu senti-me no lugar do outro, não é? Só que eu não faço meditação e por isso eu de certeza que ia ter um ataque de nervos e admirei, porque eu estava a falar de meditação e estava a praticá-la, não é? Sem, mesmo sendo do Norte, não disse nenhuma asneira. Enfim, isto é um mito, como é evidente. Agradecer também à maquilhadora, também Susana, que ao pôr uma maquilhagem disse que não havia nenhuma imperfeição. Eu não sei se foi por simpatia ou se foi por pena. Isso já foi um sorriso de concordância. Bom, meus queridos, porque é que eu estou aqui? Eu estou aqui porque ouviram um bocadinho do final da história, Banco de Portugal, professor universitário, escreve livros e tal, mas o início da minha história não foi nada assim. O início da minha história foi desastrosa. Eu chumbei 2 vezes, no 4º ano, no 7º ano. A minha vida, digamos, fazia para mim pouco sentido. Era um miúdo profundamente triste, com falta de autoestima, digamos, com tudo aquilo que isso traz. Ou seja, sentia-me completamente falhado. Sentia que estava completamente a passar ao lado da vida, quer na discriminação que sentia dos pares, quer na discriminação que sentia por parte dos professores e nada fazia sentido para mim. Até que, mesmo com as meninas, também era a mesma coisa. As meninas também enfim, não simpatizavam muito comigo, apesar, enfim, das vezes dizerem eu gosto muito de ti, mas depois acrescentavam frase assassina, mas é só como amigo. Ora, espero que no final da minha comunicação vocês gostem mesmo de mim, mas não apenas como amigo, claro. Até que apareceu qualquer coisa na minha vida que fez mudar quase tudo, que foi o atletismo, como foi aqui dito. E o atletismo veio-me trazer uma série de competências que eu não tinha. Ou seja, veio-me trazer alguma autoestima. Comecei a perceber que, digamos, do meu esforço podia resultar qualquer coisa. Comecei a conviver com derrotas, com vitórias, quer dizer, comecei, digamos, a socializar, a criar empatia com os outros, a respeitar aquilo que o treinador me dizia e, sobretudo, comecei a vencer os meus medos, que eram muitos. E não era medo dos outros, era medo de mim próprio, medo de falhar, medo do ridículo, medo de tudo. E um miúdo com 12, 13 anos, de repente já tinha a vida quase feita num harmónio. A sua esperança não era nenhuma. E há uma questão que é esta: não há nenhuma criança que esteja triste que consiga aprender. Nem criança, nem adulto. Quando nós estamos tristes, conseguimos aprender alguma coisa? Evidentemente que não. E, portanto, esta é a base do problema. É claro que depois vim a ter sucesso no atletismo, a pouco e pouco, com a ajuda de todos os meus companheiros. Cheguei a campeão nacional, o que me trouxe uma grande autoestima e os resultados no estudo começaram a pouco e pouco a melhorar, até atingir, enfim, níveis muito, muito aceitáveis. Porquê é que eu vim falar no atletismo? Para dizer que fui o maior no atletismo? Não, não é por causa disso. É porque as competências que eu ganhei no atletismo, eu podia ter falado aqui na dança, podia ter falado no teatro, podia ter falado na música, nas artes, em imensas coisas. Porque dessas coisas vão aparecer competências que nós vamos ganhar.
E, portanto, a minha vida depois seguiu o ritmo normal, entrei no Banco de Portugal, sempre fui professor universitário, até que chegou uma altura da minha vida que eu pensei assim, eu passei todo aquele problema e ultrapassei-o. E só quem passa por um problema de insucesso escolar, em que nos sentimos a pior coisa do mundo, sentimos até que os nossos pais deixaram de nos amar porque estão tristes connosco, será que eu posso ajudar os outros? E, na realidade, comecei a escrever um livro, mas como eu digo às vezes aos alunos a quem eu, digamos, faço palestras sobre o insucesso escolar, não me foram buscar a casa. Eu escrevi porque achava que devia escrever e não sabia se aquilo ia ser publicado. E, portanto, fui à procura de uma editora que apareceu. E aí a minha vida começou realmente a mudar em relação a tudo aquilo que eu fazia. Porque comecei a ser chamado para fazer palestras, porque havia um bocadinho aquela lógica, bem, você fala de insucesso escolar, então se calhar ainda não viu bem estes alunos que nós aqui temos. Venha cá falar com estes. E pronto, eu fui pelo país. Houve, aliás, estudos sobre os resultados que demonstravam que em 30% havia 30% de notas superiores em relação àquela amostra que eu trabalhei. E a partir daí começaram realmente a pedir-me para escrever mais livros, até chegar aqui, ou até de X de Matosinhos, que é com certeza, evidentemente, um ponto alto. Fui também convidado pelo Instituto Camões a ir às comunidades e, digamos, passei a ter esta missão, esta coisa que me anima, porque sempre que eu consigo mudar a vida de algum destes miúdos, porque eu sei, já estive nessa situação, fico evidentemente muito satisfeito. O que eu vos queria dizer é que, na maior parte das vezes, estes miúdos não têm muita culpa da questão do insucesso. Eu identifiquei 7 fatores e às vezes pergunta-se assim, mas como é que eu motivo o meu filho, o meu neto, para o sucesso escolar? Eu digo assim, mas a questão não se pode pôr assim dessa forma. Eu tenho que perguntar é como é que eu o motivo para a vida, não é? Porque a vida vai para além do sucesso escolar. Não é? Se ele estiver motivado para a vida, está motivado para o sucesso escolar e está motivado para tudo. Naquela perspectiva do que eu quero, evidentemente, uma criança que seja feliz. A escola, hoje em dia, tal como está, tem muita dificuldade em passar, digamos, esta alegria às crianças. O mundo mudou bastante. Devo dizer que eu não venho aqui, evidentemente, pôr a culpa na escola. A escola, nos últimos 40 anos, foi uma escola que pretendeu chegar a todos, e quando dizemos a todos, é uma escola universal, uma escola plural, uma escola democrática, e tinha mesmo que ser assim, mas transformou-se também numa escola muito objetiva. À base da nota, do passa, não passa, à base da imposição, eu vou-te dar este conhecimento, um bocadinho aquilo que nós chamamos o modelo ensinar. E ensinar é logo qualquer coisa que nos deve ferir o ouvido. Porquê? Porque eu ensino e tu aprendes. E eu vou-te ensinar. E vou-te ensinar o quê? Aquilo que eu acho que tu deves aprender. E, portanto, isto digamos, uma coisa muito pouco amigável. Porque nós não nos podemos esquecer que as nossas crianças, os nossos jovens, aprendem quando querem, com quem querem, não é? Nem todos os professores criam empatia, quando querem e como querem. Ou seja, nós não aprendemos todos da mesma maneira. Foi aqui falado do cérebro e um cardiologista, nós percebemos que ele percebe como é que funciona o coração. Mas os nossos professores, na maior parte das vezes, não sabem muito bem como é que funciona o cérebro de uma criança. Quando nós entramos em pânico, por exemplo, que o cérebro reptiliano, naquela altura, prevalece. E sem práticas de meditação, que aqui foram faladas, yoga e coisas desse género, essas coisas não são ultrapassadas. Nós passamos a vida a dizer às crianças, para sossegado. Alguém lhes ensinou a pararem sossegados? Técnicas que aqui foram faladas? Como é que ela para sossegada? Cala-te, não digas disparates. E depois, mais tarde, nas empresas, vimos falar de brainstorming. Olha, vamos lá ter ideias, nem que seja assim meio malucas, daqui é capaz de aparecer qualquer coisa. E de repente, já estamos bloqueados, não é? Cala-te, não digas disparates. Todos temos medo do ridículo, eu também. Todos temos medo de falhar, parece estar à vontade, não sei, mas não estou, não é? O Sebastião, aliás, até estava a dizer, porque eu estava a fazer ali uns exercícios que vêm do atletismo, porque ainda hoje corro,
se calhar não se nota, mas corro, é uma coisa que me acalma, mas eu encontrei a chave, digamos, para, digamos, me auto-acalmar, não é? Podia ser noutras coisas, podia ser na meditação, e, portanto, cada um tem que encontrar essa chave. E, portanto, a nossa escola tem que dar esse salto qualitativo, porque ao tornar-se uma escola muito objetiva, digamos, competências muito ligadas ao hemisfério cerebral direito, a escola tornou, peço desculpa, esquerdo, queria eu dizer, a escola, digamos, tornou-se muito limitada. Onde é que a escola hoje toca em aspectos de inteligência emocional, que falámos, no sonho, na utopia, na poesia, não é? Nunca fala, porque se viéssemos aqui falar de algum poema, por exemplo, Eugênio de Andrade, os teus olhos eram peixes verdes, os peixes são verdes, os olhos são peixes. Bom, há uma grande confusão para a escola, e isto não está certo. Ou a Sofia de Melbrenner, não é? As ondas quebravam uma a uma, cantavam só para mim, mas as ondas cantam? Não cantam. Portanto, quer dizer, hoje a escola tem que dar um salto qualitativo, tem que deixar de fugir àquela lógica compartimentada de várias disciplinas e, digamos, passar a fluir numa lógica de projeto. Ou seja, uma escola que seja prática. E isto não é mais do que vimos todos falar. O modelo finlandês, ou a escola da ponte. Vocês, os meus queridos amigos, agora já vos posso tratar assim, já nos conhecemos há um pouco, há 10 minutos, 12 minutos, acham que a escola põe os meninos a falar? Ensina-lhes isso. Acham que a escola põe os meninos a criar empatia uns com os outros, por exemplo? Reparem que hoje em dia as organizações, aquilo que se quer não é tanto aquele indivíduo que antigamente via muito, o chamado marrão, mas que depois não criava empatia com os outros, depois não sabia trabalhar em grupo, se calhar tinha tiques de vedeta e entrava de nariz empinado, se calhar só sabia falar daquilo, era uma pessoa limitada, se calhar como pai, como cidadão. Hoje em dia, aquilo que as organizações mais querem são aqueles que têm como competências trabalhar em equipa, criar empatia com os outros, não serem votados a mexeriques, intrigas, a boatos, que este anda com aquela e coisas assim desse género, mas são focados na solução. Têm uma inteligência emocional muito acima da média. A escola, hoje em dia, mais do que formar jovens com cabeças cheias de conhecimentos, que debitam coisas a toda a hora, tem que formar jovens que tenham cabeças que saibam pensar, que saibam decidir. Vocês já repararam que hoje em dia é socialmente útil nós não opinarmos, não dizermos de que lado é que estamos, de que, porque é que estamos aqui. Portanto, hoje em dia, geralmente diz-se, é melhor não dizeres de que clube é que és, ou de que partido é que és, ou o que for, porque vais ter sempre alguém contra ti, não é? E escusas de arranjar inimigos. Não, nós temos que ensinar os nossos jovens a decidir, a tomar decisões. Só assim é que a vida faz sentido. E, sobretudo, os jovens têm que praticar todos estes conceitos no sentido de um dia chegarem àquilo que nós chamamos a cidadania. Isso, digamos, é o elemento principal. Sempre com alegria, sempre pensando que o ser tem que sobrepor ao ter. Porque nós vivemos numa sociedade que todos queremos ter, como é evidente, e não há mal nenhum nós queremos ter. Mas temos que passar aos nossos jovens que antes do ter vem o ser. E aquilo que leva os meus amigos a gostarem de mim não é propriamente aquilo que eu tenho, porque senão seria uma questão material, mas aquilo que eu sou. Um bom amigo, sobretudo nas horas más, aquele que consegue criar empatia e que na realidade é uma boa pessoa. Todos nós, eu queria só fazer, peço desculpa, está sempre chato? Podem mentir, como é evidente. Não, é que eu tinha aqui 14 minutos e vinha preparado para 18, e está aqui time out, mas... De qualquer maneira, se houvesse aqui qualquer coisa que me indicasse os minutos, eu ficava muito agradecido. Já está. Muito bem. Agradeço a mentira. Mas, portanto, nestas coisas nós temos que... Os jovens hoje em dia não são estimulados, são hiperestimulados. E, de repente, têm que regressar à calma, como aqui foi
como aqui foi dito. E nós temos que promover nesses jovens aprendizagens profundas, em que nós, da informação, possamos chegar ao conhecimento. Ou seja, e do conhecimento até à sabedoria. Talvez com um pequeno exemplo eu possa explicar isto melhor. Ou seja, se eu souber, por exemplo, qual é que é a umidade relativa do ar, isso é apenas informação, não me serve para mais nada. Agora, se eu souber que há uma relação entre a umidade relativa do ar e o bom ou o mau tempo, então isso já é conhecimento, não é? Eu posso prever se amanhã vai estar bom tempo ou se vai estar mau tempo. Se eu tiver um comportamento preventivo, no sentido vai estar mau tempo, amanhã trago gabardine, amanhã trago chapéu de chuva, ou então não saio de casa, estou a prevenir uma gripe, então isso já é sabedoria. E, portanto, nós temos sempre esta trilogia no sentido de promovermos aprendizagens profundas que não sejam aborrecidas, não é? E, portanto, os métodos pedagógicos têm, evidentemente, que ser alterados e são todos estes aspectos que eu tenho falado com os alunos deste país. E às vezes ponho-lhes uma questão, porque para mim o bom aluno não é só aquele que tem boas notas, é aquele que tem boas atitudes, aquele que é solidário, aquele que é um camarada. Isso é que é mais importante. E é isso que ele vai encontrar ao longo da vida. E ele, no final da vida, todos nós queremos dizer, olha, morreu uma boa pessoa. Ou então, como no outro dia se disse aqui no funeral do José Lelo, em que se disse, este homem foi aquilo que sempre quis ser. Este homem foi aquilo que sempre quis ser. Porque alguns de nós, ao longo da nossa vida, passámos por alturas em que não fomos aquilo que queríamos ser. Eu adorei ouvir o Rolando, porque o Rolando deu-nos aqui a imagem que ao longo da vida dele foi sempre aquilo que ele quis ser. Adorei o exemplo do cão. Foi brilhante. Eu não tenho nenhum depois para passar, porque nem tenho cão. Mas, de qualquer maneira, adorei a história de vida. E eu vou terminar, até para não vos maçar, com uma história que mostra que precisamos todos uns dos outros e que, às vezes, a criatividade está onde menos se espera. E a imaginação é fundamental. E, portanto, aquela coisa de cala-te, não digas disparates, é qualquer coisa que não deve acontecer. E eu, aliás, até já cheguei a defender que devia haver, no primeiro ciclo, uma disciplina sobre disparates. Disparates não é má educação, não é? Sobre disparates. A disparatologia, o pensamento divergente, ter ideias. Aliás, até vos devo dizer que há sistemas de ensino em que, quando as crianças começam a escrever, não se diz, olha, essa palavra não se escreve assim. Vai-se olhar para o conteúdo, para aquilo que ela está a dizer de novo, para a sua imaginação. Porque senão a criança imediatamente bloqueia. Pronto, só estou a fazer disparates, então não escrevo nada. Não é? Acabou-se a imaginação. Não é? A imaginação fica para outra altura. A história que vos vou contar conta-se como verdadeira, passa-se numa empresa que vendia pastas de dentes, que eu não vou dizer o nome, porque acho que é uma das regras aqui do TED, já que não falei em religião e política, não é? Não era agora aqui estragar tudo. E estava a haver uma reclamação porque as caixas chegavam às lojas e algumas não tinham o tubo lá dentro. E então a administração reuniu de emergência e disse aos principais engenheiros, arranjem uma solução rapidamente. Os engenheiros reuniram, tinham um orçamento de vários milhões de dólares e arranjaram uma solução muito rápida. A solução era, havia um tapete rolante já em final de linha, onde as caixas passavam todas uma a uma. Eles fizeram um seccionamento nesse tapete rolante e as caixas, cada caixa era pesada, e se não tivesse o peso ideal, imediatamente o tapete parava e havia um braço mecânico que empurrava essa caixa para fora, recolhia e o tapete continuava. Foram experimentar, aquilo funcionou e nunca mais houve reclamações. Só que a história não acabou aqui, porque a auditoria veio detectar que aquela máquina estava desligada. Desligada, interrogaram-se os administradores. Desligada. Bom, há que alguém ir lá ver o que é que se está a passar. Disseram ao diretor, que disse ao engenheiro, que foi então lá à unidade fabril. Quando o engenheiro entrou, os funcionários não estavam habituados, não é, a ver os engenheiros lá, e disseram, ficaram assim um bocado admirados. O engenheiro disse, não, calma. Nós viemos só cá para perceber porque é que a máquina está desligada. Ao que o encarregado lhe disse, olha, senhor engenheiro, sabe, isto não dava jeito nenhum, porque o tapete passava a vida a parar. E aqui o Meireles tive uma outra ideia. Trouxe uma ventoinha velha lá de casa e pusemos aqui de lado. E olha, quando as caixas não têm o peso, elas vão logo.
é um bocadinho destes meireles que andamos à procura. Muito obrigado, meus queridos.